E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo do livro Nosso Lar, da série André Luiz. É um prazer muito grande poder ter a audiência de vocês, estar nos lares de vocês, que Deus os abençoe a todos. E só lembrando que o nosso programa, ele vai ao ar todos os dias, de 11 a 11h25, e à noite a reprise das 20h30 às 20h55. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, prazer estar novamente aqui na continuidade do estudo do livro Nosso Lar, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito André Luiz. Que Jesus nos abençoe. No último programa, nós comentávamos o capítulo 1 nas zonas inferiores, e o André Luiz relatava nesse capítulo uma avaliação que ele faz dele mesmo sobre tudo que ele viveu enquanto encarnado e que não o ajudou muito depois da desencarnação. E hoje o capítulo 2 tem o título de Clarencio. Marco vai ler. Só complementando o que a Tereza falou, dando continuidade, né, ao capítulo 1, que nas zonas inferiores. O André Luiz, no capítulo 2, continua ainda nas zonas inferiores, né, no umbral, e pelo seu estado consciencial. Isso a gente já colocou nos estudos anteriores, né? Lembrando que Deus não nos coloca no umbral, no inferno, no céu. Quem nos coloca nessa situação somos nós mesmos, né? Que nós vamos ver muito bem aqui, detalhado, bem explicado no livro, aqui no capítulo. E o capítulo 2, ele titula Clarencio. Mas antes de começar, só fazendo um preâmbulo, o André Luiz, nesse capítulo, ele vai fazer, um capítulo mais ou menos de meia-culpa, né? O termo meia-culpa, que quer dizer admitir a meia-culpa, né? Ato de admitir a culpa, que é o que vai acontecer aqui, é o reconhecimento do erro, nós vamos ver, muito interessante mesmo. E ele começa o capítulo já começa bem assim, desafiador, que é a palavra suicida, né? Suicida, criminoso, infame. Gritos assim cercavam-me de todos os lados. Então o André Luiz já estava sendo chamado de suicida nesse ambiente, de criminoso e de infame. E só para a gente fazer um detalhe, na pergunta de número 952 do Livro dos Espíritos, vamos ver aqui, para a gente analisar melhor já essa primeira parte. Allan Kardec pergunta assim: comete suicídio o homem que perece vítima de paixões que ele sabia lhe haviam de apressar o fim, porém a que já não podia resistir por havê-las o hábito mudado em verdadeiras necessidades físicas, né? Quer dizer, Kardec está perguntando se o homem que é vítima de paixões, o que seria vítima de paixões? Vítima das situações que não deveríamos fazer, qualquer que seja uma delas. A bebida, a alimentação, a fofoca, a maledicência, são paixões inferiores, né? E aí ele fala na pergunta que, porém, que já não podia resistir, porque se torna um hábito, né? E aí lutar contra isso é muito difícil. E ele pergunta se o hábito de fazer isso é um suicídio. Aí os espíritos respondem: é um suicídio moral. Então nós vamos ver aqui, é o que nós vamos ver aqui, que
O André Luiz não se mata voluntariamente, não é isso. É um suicídio moral. Nós já estamos dando uma introdução porque vai ser um assunto. Você já está dando um spoiler. É o spoiler. Isso sim. Essa palavra bonita aí que a Teresa falou, spoiler. Mas já estamos dando um spoiler mais ou menos sobre isso. Então, repetindo o início do capítulo: suicida, criminoso, infame. Gritos assim cercavam-me de todos os lados. Onde os sicários de coração empedernido. Por vezes, enxergava-os de relance, escorregadios na treva espessa. E quando meu desespero atingia o auge, atacava-os, mobilizando extremas energias. Em vão, porém, esmurrava o ar nos paroxismos da cólera. Gargalhadas sarcásticas feriam-me os ouvidos, enquanto os vultos negros desapareciam na sombra. Nessa situação em que o André Luiz narra para a gente o que ele presenciou e o que ele passou nos primeiros tempos, né, do seu despertamento da desencarnação, é um quadro muito doloroso, é um quadro muito, até às vezes, assustador. Mas a gente poderia perguntar, foi castigo de Deus? Foi Deus que colocou ele nessa situação, junto dessas pessoas que gritavam, não é? Que ele mesmo diz que ele atacava, que gritavam, que xingavam ele. Isso é castigo de Deus? Realmente, estudando a doutrina espírita, a gente aprende que Deus não castiga. Deus ama. E essa situação é uma situação que a gente pode dizer de sintonia. É a lei da sintonia, que é uma lei do universo, que o colocou nessa situação. Porque dentro dele, o André Luiz, como a gente leu no último capítulo, ele trazia muita culpa dentro dele. O remorso, né, abre uma brecha muito grande para você sintonizar com espíritos que muitas das vezes se comprazem na perturbação. Esse tipo de espírito que o André Luiz está sendo confrontado são espíritos que têm o prazer, muitas das vezes, de perturbar. Eles querem ver a pessoa cada vez mais infeliz. E tem uma situação interessante que a gente observa também. Estão chamando ele de suicida, de criminoso e de infame, e não estão mentindo. Porque nós vamos ver adiante, né? Porque muitas vezes nós gostamos, assim, no nosso relacionamento do dia a dia, a gente pode, numa situação de exasperação, falar para alguém assim: fala o que você está pensando de mim, fala. E a pessoa vai e fala. E fala geralmente a verdade. Aí o nosso bico cresce, né? O bico, como diz Marco Aurélio, o nosso bico cresce, vai lá na frente e a gente se magoa. Mas no fundo é orgulho de não admitir que a pessoa está certa. Que vai ser o caso aqui do André Luiz. Por isso, meus amigos, que nós falamos no início, no início dos estudos nossos aqui. Nós vamos nos situar em várias ocasiões aqui nas histórias de André Luiz, ou em todas elas. Acho que todas elas, Marco. Acho que todas elas a gente... Porque ele está sendo chamado aqui, ele não está admitindo, e nós vamos ver adiante, que ele está achando isso um absurdo, mas é a verdade. Tem até uma questão no Livro dos Espíritos 458, que Kardec pergunta assim: que pensam de nós os espíritos que nos cercam e observam? Essa questão é bem inerente a essa situação aqui. Que pensam de nós os espíritos que nos cercam e observam, né? Pode ser para encarnado ou desencarnado, que nós estamos com aquela nuvem, como Paulo de Tarso diz, aquela nuvem de testemunhas ao nosso redor. E os espíritos respondem: depende do quê? Os levianos riem das pequenas partidas que vos pregam e zombam das vossas impaciências. Então, zombam dos nossos erros, dos nossos defeitos, mas são defeitos. Uhum. E muito desses espíritos, Kardec, lá no Livro dos Espíritos, nos esclarece, através de uma resposta dos espíritos, na pergunta 465, que muito desses espíritos, eles têm o prazer de nos perturbar. Eles não querem ver a nossa felicidade. Não querem, como eles não estão bem, uma característica dos espíritos inferiores é a inveja.
não é? Seja o espírito encarnado ou desencarnado. Como eles não estão felizes, são invejosos, eles não querem que ninguém seja. Como o André Luiz, como eu havia dito, carregava esse sentimento de culpa, porque ele já tinha feito uma avaliação de que ele nunca agradeceu a Deus, ele já tinha um pouco essa consciência, né, desperta. Ele acaba sintonizando com esses espíritos. E a gente vai ver daqui a pouco que ele poderia ter evitado essa situação se, quando encarnado, ele já houvesse treinado a modificação do pensamento. Porque esse tipo de sintonia, nós encarnados, também poderíamos manter. É só agasalhar o pensamento que nos é sugerido. A gente vai ver isso mais daqui a pouco, né, Marco? Daqui a pouco, né? Então, só terminando aqui para o raciocínio desse primeiro parágrafo, né? Ele dizendo aqui que esmurrava o ar nos paroxismos da cólera. Então ele estava encolerizado. Sintonia, exatamente. Com os coléricos. Com os coléricos, exatamente. Que é o que acontece conosco. Comigo, então, nem se fala. Então, é conosco. Então, quando nós estamos encolerizados, é porque nós criamos sintonia com aquilo. Porque a gente tem, nós às vezes temos o vício, né, vamos dizer assim, de botar a culpa tudo no obsessor, no espírito que está me perseguindo. Não, a responsabilidade é nossa em primeiro lugar. A sintonia, mesmo nos casos de possessão, como a literatura espírita relata em várias situações, a possessão é aquela dominação total do espírito, por algum espírito equivocado que queira te fazer mal, mesmo aquilo se iniciou numa sintonia. Né? Se você pegar o início, então a sintonia com aquele espírito é responsabilidade nossa. Né? Nossa. Porque lembrando, Marco, livre-arbítrio é algo que ninguém pode mexer, como a gente brinca lá no centro, né? Nem Jesus mexe no nosso livre-arbítrio. Nós é que temos o poder de decidir qual caminho escolher, qual comportamento ter na vida, que sentimentos cultivar. Não é? Provavelmente essa cólera do André Luiz era algo que durante a encarnação ele sentia em alguns momentos, talvez em muitos momentos. Era o temperamento dele, devia ser um pouco colérico. E então, como o Marco colocou aqui, isso é uma coisa muito importante, porque às vezes nós, os espíritas, nós trocamos a palavra diabo por obsessor e tudo vai nas costas deles. Mas não é assim, porque eles não têm o poder de mexer no nosso livre-arbítrio. Porque a gente costuma brincar, né? Se eu detesto futebol, não gosto. O espírito que quiser me influenciar para assistir uma partida de futebol, ele vai perder o tempo dele. Ele vai perder, eu tenho certeza. Agora, se o espírito falar assim, vamos na geladeira comer pudim, vamos na geladeira comer chocolate, ele não precisa falar duas vezes. Eu já estou na geladeira antes dele chegar. Ele só pensa no pudim, a Tereza está comendo. Então, é nisso que a gente tem que entender. Que a lei de sintonia é uma lei, não é de Deus, é uma lei do universo. Nós temos que ter muito cuidado, como diz Joana de Ângeles, vigiar as nascentes do nosso coração, porque é lá que nasce o sentimento. Primeiro a gente sente, depois a gente pensa, e o nosso pensamento vai carregado com esse sentimento que a gente traz dentro da gente. E como Jesus mesmo nos ensinou no Evangelho, para todos os dias, vigiai e orai. Então primeiro vigia e depois ora, porque a vigilância tem que ser constante. E para o André Luiz estar, né, porque a gente já viu que não é castigo de Deus ele estar nessa situação, porque Deus não castiga, Deus é amor. Então, se ele está nessa situação, rodeado desses espíritos, é porque ele sintoniza com o mesmo comportamento de alguns deles, outros não. Outros são aqueles que Kardec nos fala que têm o prazer de infelicitar as pessoas. Certo, então vamos continuar então no segundo parágrafo.
E aí ele já começa a questionar. Né? E claro que nós temos que raciocinar esse período aqui do André Luiz, não como um dia, uma semana, foram anos, né? Então esse raciocínio que ele vai, isso que ele vai relatando aconteceu continuamente durante um bom tempo. E ele começa a questionar, para quem apelar? Aí nessa primeira pergunta, a gente já começa a detalhar um raciocínio, né? Para quem apelar? Seria para quem? Para quem nós apelamos na hora do sufoco, na hora que a coisa está apertando, na hora que está... Até aquele que se diz ateu. Para quem nós apelamos? Para Deus. Só que ele não era... Não tinha esse hábito. Ele diz, já disse, vai repetir, ele não tinha esse hábito. Materialista como as pessoas de sua época. Era um homem de ciência, um homem famoso, um médico famoso, e estava arraigado com o materialismo do seu tempo, como ele mesmo diz. Então, para quem apelar? Ele está colocando aqui no papel o que ele poderia, o que fez falta a ele. Na realidade, é isso também. Seria para Deus. E no corpo, Marco, quando no corpo a gente pode apelar para as instituições civis. Mas no mundo espiritual, aonde? Aonde está a delegacia? Aonde está o hospital? Aonde está o Ministério Público? Aonde está a Câmara dos Vereadores? Vai apelar para quem? Não é? Ele, então, ele está preocupado, porque na Terra, com certeza, enquanto encarnado, ele saberia a quem procurar. Ou, não é? Mas no mundo espiritual, ele está... A quem eu vou recorrer? Quem é que pode me ajudar? Isso. Bom, continuando ao sofrimento do André Luiz. Torturava-me a fome, a sede me escaldava. Como exímios fenômenos da experiência material patenteavam-se-me aos olhos. Vamos parar aqui um pouquinho. Muita gente, infelizmente, ainda duvida da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Eu digo infelizmente porque eu acho que é uma perda de tempo, mas é bom a gente esclarecer. Por isso que, vez por outra, abrindo um parênteses aqui, nós trouxemos a obra básica, nós fazemos sempre uma comparação, né? Fazer uma comparação, encaixar uma ideia na outra. E essa parte aqui, da tortura da fome, da sede, que escaldava. Então ele está dizendo que pequenos fenômenos da experiência material, que já acontecia com ele encarnado, se patenteavam aos olhos dele. Nós podemos ver isso no livro dos Médiuns, no capítulo 8, sensacional esse capítulo, muito bom, do Laboratório do Mundo Invisível, em que Kardec pesquisa as situações de certos espíritos relatados através da mediunidade dos médiuns a ele, e ele pesquisa e analisa as situações, as sensações e dos espíritos dos desencarnados, né, no plano espiritual. E no item de número, deixa eu ver aqui, no item de número 128 desse mesmo capítulo, no seu 16º parágrafo, Kardec faz uma pergunta. O espírito tem sempre o conhecimento exato do modo por que compõe suas vestes ou os seus objetos, cuja aparência ele faz visível? Não. A resposta é não. Então Kardec perguntou se o espírito tem sempre o conhecimento exato de o porquê de compor as suas vestes. Ele disse que não. Muitas vezes concorre para a formação de todas essas coisas praticando um ato instintivo que ele próprio não compreende. Ora, nós estamos falando aqui de um espírito em estado de perturbação, né, de desequilíbrio, que é o André Luiz. Então ele não tinha realmente noção, mas as vestes, as situações se formavam com ele, tanto que ele... Por que nós estamos falando aqui agora? Ele falou de sensações, de necessidades, que são fome e sede, e vai falar de outras coisas, de roupa rasgada, de cabelos eriçados, ele vai falar de outras coisas. Então, o que está explicado isso na introdução, nós podemos ver muito bem, nesse capítulo 8 do Livro dos Médiuns, do Laboratório do Mundo Invisível. Marco, e lembrando também que os espíritos nos dizem que nós, enquanto encarnados, a nossa sociedade terrena, ela é cópia do mundo espiritual.
Então, o que acontece aqui conosco, acontece no mundo espiritual também. E muitas vezes com mais potencialidade, porque o corpo é o nosso abafador maior, providencial. Deus providenciou para que nós pudéssemos viver nesse planeta, de acordo com as condições físicas do planeta, e, acima de tudo, para que a gente não se lembrasse das nossas outras encarnações, porque somos espíritos ainda imperfeitos, encarnados aqui na Terra, e essa lembrança não nos ajudaria em nada. Nós, se lembrássemos que fôssemos vítimas de alguém, ficaríamos muito tristes. Se lembrássemos que fomos criminosos, algozes de pessoas, estaríamos mais tristes ainda e não conseguiríamos progredir. Assim sendo, o beneplácito de um corpo físico aqui na Terra. Então, não é de se espantar que ele sentia o que a gente sente aqui na Terra, porque a desencarnação não vai tornar ninguém anjo de uma hora para outra. A gente vai continuar sendo o que a gente sempre foi. E é a misericórdia de Deus que nos ajuda, permitindo que sejam criadas colônias espirituais, para que a gente, quando desencarnar, não se sinta perdido no mundo espiritual. A gente ter referências, a gente já comentou aqui, né, Marco, das colônias espirituais que existem por todo o Brasil, porque a gente já comentou que o nordestino, ele não conseguiria viver numa colônia de gaúchos, porque os hábitos são muito diferentes. Ele ia querer comer buchada de bode e lá no Rio Grande do Sul só ia ter para ele uma polenta e um churrasco. Uma costela bem gorda. Ele ia sentir falta de uma aguinha de coco, não é? Que lá no Nordeste, além de ser deliciosa, é barata. E então, até isso, Deus é misericordioso, permitindo que várias colônias espirituais, né, de transição, porque não são definitivas, são de transição. A própria colônia Nosso Lar, nós vamos ver aqui com o tempo, que prepara espíritos para encarnar novamente na Terra, para reencarnar novamente, ou para ascender a colônias superiores. Então, por isso ela é de transição. Então, não é de se espantar que ele tenha sentido fome, sede, que ele vai sentir a roupa se rasgando, porque nós é que copiamos o que acontece no mundo espiritual. A gente já comentou aqui, não é, Marco, no outro programa, a questão do livro Memórias de um Suicida, quando o Camilo Castelo Branco, que narra a história, ele diz que quando ele entrou no Instituto Correcional Maria de Nazaré, e isso nos meados de 1900 e alguma coisa, bem pouquinho, toda a imagem dele, tudo que ele falou foi gravado num disquinho. Em 1910 não existia DVD na Terra, não tinha disco de DVD. Muito tempo depois chegou, para provar que o que acontece aqui na Terra vem do mundo espiritual para nós. Acho que deu para ficar claro, né, Marco? Abrindo um parênteses, Tereza falou do livro Memória de Suicida, Dona Ivone do Amaral Pereira, a médium, e editado pelo espírito Camilo Castelo Branco, né, e editora FEB, Federação Espírita Brasileira. Muito bom o livro. Quem pensar em suicídio, leia o livro que desiste. Então, agora eu acho que vamos parar por aqui, não é, Marco? Vamos tentar, no próximo programa, vamos continuar a leitura do 2º capítulo do livro Nosso Lar. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo programa. Fiquem com Deus e até a próxima. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.